nós vamos chamar de o poder. Amém? Pode passar o primeiro, por favor. Vamos ler todo mundo junto? Eu vou ler o livro, aliás, a carta, 1 Tessalonicenses 5:18. Todo mundo junto. 1, 2, 3. Mais uma vez. Amém. Feche os seus olhos agora. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui. E que o Senhor continue tratando ao nosso coração nessa noite. Nós te amamos e amamos a Tua palavra. Que a Tua palavra venha, fale conosco, alcance os nossos corações. Já estamos sendo muito abençoados. E o Senhor tem sempre muito mais do que pedimos ou pensamos para as nossas vidas. Que a Tua palavra traga luz, que a Tua palavra traga direção e que possamos preparar a nossa vida para receber tudo que o Senhor tem para cada um de nós. Espírito Santo, eis-me aqui, me colocando em dependência do Senhor. Me conduza mais uma vez. Que a palavra do Senhor seja ministrada. Todo o teu povo seja abençoado e só o teu nome seja glorificado. Amém. Diga graças a Deus. Podem sentar-se, amados. Então, glória a Deus. Amados, veja só. Deus, Ele te ama demais. Ele quer abençoar demais a sua vida. Eu estou preocupado que não sei se tá saindo o som. Tá, né? Deus te ama demais. Quer abençoar a sua vida. O desejo de Deus é ver tua felicidade. Ele quer ver você bem. Amém? E tudo isso que Deus tem para nós vai passar pelos seus princípios e pela sua palavra. Ele dá o caminho para isso. E desse direcionamento está aqui. Nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, que também é endereçada à igreja do Senhor aqui nessa noite. A igreja de Tessalônica, eles tinham ali um povo fiel, igual da quadrangular oceânica, um povo abençoado. E dentro do contexto daquela época, vivia muitas lutas, amados, muitas perseguições. Vale lembrar, ou para quem não sabe, ser igreja no início, a igreja primitiva, ela não começou com a estrutura que a gente conhece hoje. Ela não tinha nem estrutura, a não ser um povo fiel, a ser um povo que tinha tido um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, que tinha recebido o Evangelho e perseverava na sua fé, apesar das dificuldades e perseguições. Era nesse contexto que a igreja lá em Tessalônica, que é um lugar da Grécia, vivia. Paulo, ele escrevia cartas na direção do Espírito Santo para trazer sempre palavras de instrução, direcionamento, encorajamento para que a igreja se mantivesse. As cartas de Paulo vêm da inspiração do Espírito Santo de Deus. São princípios de Deus para a nossa vida. Por isso que a palavra continua valendo até os dias de hoje. Porque ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é eterna. E tudo aquilo que Deus fala permanece. Tudo aquilo que Deus fala se cumpre. Tudo aquilo que Deus fala vem da verdade do coração dele. Nesse trecho da carta, Paulo está falando muitos direcionamentos para a igreja. E o que chama a atenção é esse: deem graças em todas as circunstâncias. Por que eu tenho que dar graças em todas as circunstâncias? Porque essa é a vontade de Deus. E por que Deus insiste e determina que eu seja uma pessoa que agradeça? E agradeça em qualquer circunstância. Quando nós vamos olhar então para o contexto do significado, palavra, graça, gratidão,
nós vamos começar a perceber o porquê que Deus insiste tanto nisso. Como eu falei, é uma palavra de introdução. O Senhor me trouxe 3 mensagens sobre o poder da gratidão, mas eu não posso pregar essas 3 mensagens sobre o poder da gratidão sem antes a gente entender de fato o que é gratidão. Quem está aqui para aprender? Eu estou. Amém? Vamos lá. A ênfase dessa palavra, do próprio conceito da palavra gratidão, deriva do latim gratus, que significa agradecido ou grato, e gratia, graça, dádiva ou bênção. Significa carregar a graça ou o reconhecimento no coração pelo que foi recebido. Gratidão é o reconhecimento sincero por um bem, favor ou auxílio recebido de alguém. Ela vai além de um simples agradecimento verbal. É um sentimento nobre que gera conexão, empatia e o desejo de retribuir o apoio ou a gentileza. Ou seja, a gratidão é uma bênção. A gratidão, sim, parte de um sentimento que vai nos levar a uma ação. E um sentimento que gera coisas excelentes para a nossa vida. O que eu acho muito bonito que é ver tão somente como o homem, através da ciência, comprova o que a palavra de Deus já diz há milhares de anos. E é muito lindo isso. Para que a gente mergulhe um pouquinho mais, veja como é legal, como é especial a gente ser grato. Benefícios, pode passar, Manu, de se cultivar a gratidão. Olha como a gratidão faz bem para nós. Numa questão emocional, reduz a ansiedade e sintoma de depressão. Uma pessoa que é grata não é ansiosa. Ô glória, se quiser, eu quero lembrar que você está na casa de Deus e você pode dar glória a Ele aqui na hora que você quiser, porque a glória é para Ele. Amém? Aumenta o sentimento de esperança e otimismo. Ajuda a focar no que é bom, mesmo em meio às dificuldades. Na questão de resiliência psicológica, resiliência é aquela nossa capacidade de suportar as pressões, né? E veja o que é que a gratidão gera. Pessoas gratas lidam melhor com crises, pois conseguem encontrar sentido e aprendizado em situações adversas. A gratidão fortalece a capacidade de recomeçar após perdas e fracassos. Quem é agradecido não tem tempo nem de reclamar. Segue. Na saúde física, estudos mostram que quem pratica a gratidão regularmente tem melhor qualidade de sono. Quem dorme bem aqui? Pode ser que você seja uma pessoa grata. Olha aí, sinal de gratidão, né? Dormir bem. Menos dores físicas e níveis baixos de estresse. Ela pode contribuir para um sistema imunológico mais equilibrado. Dificilmente uma pessoa que é muito grata, você vai ver ela doente. O sistema imunológico, ele é fortalecido. Veja só. Relações mais saudáveis. A gratidão aumenta a empatia e reduz comportamentos agressivos. Fortalece vínculos, já que reconhecer o valor dos outros gera reciprocidade e confiança. Aí, pode dar glória a Deus também, viu? Mudança de percepção. Quem é grato, em vez de focar no que falta, a pessoa passa a enxergar o que já tem. Isso combate comparações destrutivas e sentimentos de injustiça. Porque ela é grata pelo que ela tem. Não interessa o que o outro tem, o que o outro deixou de ter, ela é grata. E aí eu também fiz questão, tudo isso aqui é pesquisa, viu, irmãos? Estou falando de astrologia, não. Eu fiz questão também de trazer algumas coisas interessantes sobre quando às vezes a gente sobre como a gente às vezes acabamos tendo comportamentos que... Qual é o contrário de gratidão? Ingratidão. Às vezes a pessoa ela é ingrata não porque haja uma maldade no coração, mas tem a ver com isso aqui que eu vou passar para vocês também. Veja só, porque a questão de gratidão ou ingratidão
vai depender da percepção que cada um tem. Eu tenho uma maneira de enxergar as coisas, você tem outra que pode ser completamente diferente da minha. A sua maneira, marido e mulher, dêem glória aí. Amém? Uma só carne, né? Mas os dois têm percepções diferentes, às vezes da mesma coisa, mas um pode ver de maneiras diferentes. E essa percepção, às vezes, não é o certo, o errado, o bem ou o mal, mas é a forma como nós vamos interpretar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente. E dependendo, sinais podem se manifestar por uma ingratidão. Por quê? Porque simplesmente não está conseguindo reconhecer, perceber. Por exemplo, como percepção influencia a ingratidão? Como influencia a ingratidão? Falta de consciência. Algumas pessoas simplesmente não percebem o esforço ou o valor do que recebem, porque estão focadas em suas próprias necessidades. Geralmente, a pessoa que é egoísta, ela está preocupada só com quem? Com ela mesma. Com ela mesma. E ela cria, e tudo gira em torno daquilo que ela quer, dos seus desejos, das suas necessidades. Ela não tem consciência do outro. Outra coisa, expectativas irreais. Quando alguém acredita que merece tudo, qualquer ajuda ou favor é visto como obrigação e não como presente. Né? Às vezes, você faz uma coisa lá, não é que você vai esperar um obrigado, né? Mas até por uma educação. Aí a pessoa que é ingrata recebe uma bênção e às vezes, rapaz, você não vai falar nada. Não fez mais do que... Entendeu? Olha a percepção. Comparação constante. Quem vive comparando o que recebe com o que os outros têm, pode sentir que nunca é suficiente, anulando o sentimento de gratidão. Veja, a pessoa, por exemplo, ela conseguiu fazer as 3 refeições no dia. Diga graças a Deus por isso. Mas tem gente que não dá graças a Deus por isso. Ah, mas fulano, ele comeu mais. Ah, a minha casa é pequena, a casa de fulano é maior. O piso daquela outra casa, o portão daquela outra casa é mais bonito do que o meu. E aí, por você estar ali fazendo a comparação e você não aprender a valorizar o que você tem, isso vai gerar uma ingratidão. Você não vai agradecer, porque você vai ficar comparando o que você tem com o que os outros têm. Quem está me entendendo? Visão distorcida. Interpreta gestos de bondade como interesse ou manipulação, o que impede o reconhecimento genuíno. Porque tem gente, olha, tudo isso que eu estou falando, não tem ninguém aqui assim. Mas você deve conhecer alguém. Né? Mas às vezes a pessoa que é ingrata também, até quando ela recebe um favor, ela fica desconfiada. Fica assim, está devendo, fez alguma coisa de errada. Sabe? Né? O marido não pode chegar com um presente em casa, a mulher vai pensar que ele aprontou alguma coisa. Não, eu estou te abençoando, minha irmã, mulher da minha vida, mas ela não reconhece um gesto, sabe? A sua visão, ela é distorcida. Veja, eu insisto em repetir isso, irmãos. Quando Deus trouxe ao meu coração essas mensagens, foi muito nítido que Ele quer manifestar o poder dEle sobre as nossas vidas. Que existe um grande poder na gratidão, manifestando a glória e a ação direta de Deus na nossa vida quando a gente é grato. Mas eu não podia ministrar nenhuma palavra sequer sem antes a gente realmente entender o que é ser grato. E ser grato tem a ver com a maneira como cada um de nós percebe a vida. Veja, que a vontade de Deus é que a gente dê graças a eles em todas as circunstâncias. Mas para isso a gente tem que caminhar e trabalhar no nosso entendimento, na nossa maturidade. Porque no geral, a gente só vai aprender a dar graças quando tudo é legal. Não é assim? As pessoas só é agradecer. E olhe lá, se não tiver esse tipo de distorção. Mas é perceber que em tudo, em cada momento,
em cada circunstância, em absolutamente tudo que nós passamos na vida, nós temos mais do que razões de darmos graças a Deus. E precisamos agradecer o Senhor. Quando eu estava preparando essa introdução, aí veio essa passagem aí. Pode passar, Manu. Um pequeno exemplo. A mesma situação, mas focos diferentes. A visita que Jesus fez na casa de Marta e Maria. Olha o que diz o texto. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, ela estava como, irmãos? Estava como? Ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Qual é a situação? Jesus foi visitar uma família, que por sinal é uma família muito amada por ele. Marta, Maria e Lázaro. Imagine você receber Jesus na sua casa. A gente, glória a Deus, pense numa visita. Largo tudo e vou dar atenção para Jesus. Estavam na casa, Marta e Maria. As duas receberam uma visita. Uma foi dar atenção, a outra foi para a cozinha. Sabe? De repente, com aquela preocupação, vou fazer um café, vou preparar um lanche, fazer alguma coisa. Eu não sei, de repente a cozinha estava bagunçada, a pia estava cheia de prato, sei lá. E ali, a visita acontecendo, uma estava aos pés de Jesus recebendo a palavra e a outra estava nos trás. Isso foi tão perturbador que ela vem, interrompe a conversa e vai dizer: Senhor, dê um carão nessa mulher aí, não importa não dela me ver tão assim agoniada. E aí Jesus vem: Marta, você está agoniada com muita coisa. Você está ocupada com muito serviço. Você só precisa de uma coisa, minha filha. Só uma coisa necessária. Tipo, o que você precisa sou eu. Eu estou aqui, Jesus, sou o Senhor da tua vida. Vim trazer uma palavra de vida para você. Sua irmã escolheu a melhor parte. Mas porque foi uma maldade de Marta? Não, mas foi a maneira como ela percebeu e interpretou aquela situação. Consegue entender isso? Se eu não reconheço, se eu não percebo a ação de Deus na minha vida, em tudo que acontece, eu não vou ser agradecido. Na verdade, a grosso modo, a gente vai falar, a maioria de nós vai ter, se for dar destaque, vai ter mais motivo para reclamar do que para agradecer. O problema é que a reclamação é um sinônimo de uma ingratidão. E a ingratidão é a falta do reconhecimento da ação de Deus em tudo que acontece na nossa vida. Você consegue entender isso? Veja só. Pode passar, Manu. O poder da gratidão se manifesta quando o quê? Ampliamos o quê? A nossa percepção. Percepção ampliada é ter a leitura. Não é ignorar o problema e a dificuldade, mas conseguir enxergar, muitas vezes, no problema e na dificuldade, a oportunidade da ação de Deus. Por isso, o que está escrito em Romanos 8:28? Você lê para mim? Você sabia disso? O que está escrito ali? Sabemos. Convicção. Paulo escrevendo aos Romanos. Sabemos. Temos certeza de que todas as coisas, é muito, né não? Todas as coisas são. E o que é que acontece?
o que é que vai cooperar para o nosso bem? O que é que coopera para o nosso bem? Todas. Então, se todas as coisas vão cooperar para o meu bem, se eu sei disso, então eu vou dizer, graças a Deus. Pastor, veja, olha a percepção. Se estamos, pronto, a pergunta-chave é essa. Coopera para o bem de quem? Daqueles que, pronto, você ama a Deus? Você ama a Deus? Pergunte para o seu irmão, veja se ele vai tremer. Pergunte para o seu irmão, irmão, você ama a Deus, irmão? Responda. Então, se você ama, você sabe que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. E aí então a gente vai ser o quê? Grato. Porque mesmo sabendo que permitindo Deus um problema, uma luta, uma situação difícil, uma tempestade, sabemos que no meio desse contexto negativo, com todas as aspas, ali Deus também vai manifestar a sua glória. Porque eu canso de falar aqui e falo toda hora, Deus é bom e o tempo todo. É em tudo. E então eu tenho que aprender a dar graças a Deus por tudo, por cada situação. Eu ia contar a história do bobo da corte. Não vou contar não, Ítalo, eu conto. Não vou contar não. Ítalo também me ajudou. Eu também me lembrei depois, Ítalo me deu umas referências. Porque senão o pessoal pensa que a gente não é crente, né? Mas olha, essa história não está na Bíblia não. Digo para o seu irmão, não está na Bíblia não essa história aí, viu? É uma história de mentira, viu? Mas que tem um fundo de verdade. Diz que tinha um reino. Tinha um rei lá muito bacana, gente boa. E tinha o bobo da corte. Quem sabe o que é o bobo da corte? Era o comediante, né, que trazia alegria, palácio do rei. E esse comediante, esse bobo da corte, ele era da quadrangular aqui, oceânica. Ele era da brincadeira, da resenha. E ele falava toda hora, Deus é bom. E o tempo todo. Toda hora estava falando isso. O rei gostava dele, era alegre e tudo. Aí disse que uma hora o rei estava lá num treinamento militar, com a espada e tudo. E aí, Bruninho, a espada para lá, para cá, e o cara acertou o dedo do rei, cortou o dedo do rei fora. Eita, rapaz, foi aquele desespero. O cara, meu rei, ai. Aí sabe o que o bobo da corte disse? Deus é bom. E o tempo todo, rapaz, o rei não gostou não. Como assim? Foi brabo com o coitado do bobo da corte, mandou dar uma surra nele e mandou prender. Como é que eu corto meu dedo e você fica dizendo que Deus é bom? E prendeu o coitado lá, apanhado, aprisionado. Passou-se um tempo, aí o rei vai numa caçada com uma comitiva, aí entra lá numa selva, ali na selva cheia de canibal, emboscou canibal. Pegaram a comitiva, levaram tudo, é agora que a gente vai encher a barriga. E começou, fizeram aquele caldeirão, aquele filme antigo de Tarzan, lembra do caldeirão? Aí vai lá e começa a botar os coitados das comitivas, os soldados, tudo. E o rei lá, ai. Quando chegou na vez do rei, Celso, aí o cacique olhou assim, esse aí não. Por quê? Esse está com defeito, está faltando um dedo. Aí. Ele só comia, a comida tem que estar boa, esse aí está estragado, solta essa desgraça. Rapaz, aí o rei lembrou de quem? Ele foi lá, correu lá no palácio. E chegou lá, bichinho lá, apanhado, aprisionado. E ele só lá, Deus é bom o tempo todo. Ele fez, meu querido. Aí contou toda a história para ele e tal, não sei o quê. E fui poupado. Ele disse, então, tá vendo, rei? Ele disse, mas eu fui livrado. Mas você falou, se Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. E você ficou aqui preso. Ele disse, meu rei, Deus é bom o tempo todo. Se eu não tivesse sido preso, eu é que tinha caído dentro do caldeirão. Deus é bom e o tempo todo. A gente tem que agradecer, irmão. Sabe? E na Bíblia está cheio disso. Paulo e Silas. Vamos pregar o evangelho? Vamos.
Lá vão eles pregar. Atos capítulo 16. E aí veio uma menina de um espírito de adivinhação, capetada. Aí o pessoal ganhava dinheiro com essa menina, fazia adivinhação e o pessoal ganhava dinheiro. Aí a menina, o capeta ficava dizendo assim, com Paulo e Silas: aí são servos do Deus vivo, eles são servos do Deus vivo. Esse cão aí enjoando aqui a gente. Aí Paulo repreendeu o espírito. Aí o espírito de adivinhação saiu e os caras perderam a fonte de lucro. Paulo e Silas foram pregar o evangelho. Repare. Aí os caras, eles tinham certa influência, denunciaram as autoridades que eles estavam perturbando a ordem. Foi o que aconteceu. Prenderam Paulo e Silas. Antes de prender, no meio da praça, rasgaram as roupas dele e deram uma surra. 40 varadas nas costas. Pense na sua. Eita glória. Depois eles foram colocados num lugar, na prisão, num cárcere inferior, e lá acorrentados, jogados lá. Diga aí. Só que a Bíblia diz que perto de meia-noite, Paulo e Silas, quem conhece a história? Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Cantando louvores. De repente estavam cantando: Deus é bom, Deus é bom, e o seu amor dura para sempre. Tudo arrebentado e Deus é bom. E sabe o que aconteceu? Os presos ficavam ouvindo eles louvando a Deus, e Deus mandou um terremoto na prisão. As cadeias se abriram, todo mundo ali foi liberto. Olha que coisa linda. Quando o carcereiro chegou, tomou um susto, viu tudo aberto, pronto, vão me matar. Os presos fugiram, já tinha pegado a faca para fazer uma besteira. Aí Paulo: ô irmão, ei, Ítalo, eu acho que todo mundo tinha ido para a cela de Paulo para louvar. Acho que já tinha gente com violão, né? Porque não, ei, ninguém correu não, tá todo mundo aqui, rapaz, faço não. Aí olha que coisa linda. Aí o carcereiro se ajoelhou e disse: irmão, o que é que eu preciso para ser salvo? Quem sabe a história? Crê no Senhor Jesus. Ele fez: eu quero Jesus na minha vida. Aí o carcereiro aceitou Jesus, olha, levou ele para a casa dele, a família dele aceitou Jesus também. Isso é o que a gratidão faz. Já pensou se Paulo reclama? Você está entendendo por que a gente tem que aprender a agradecer em qualquer situação da nossa vida? Porque, repito isso, precisamos pedir a Deus para ampliar a nossa percepção das coisas. Em cada circunstância, em cada situação, estamos diante de uma oportunidade de sermos muito abençoados. Mas depende. De que, pastor? Da gente perceber. Eu pensei até em começar com a primeira mensagem hoje, mas o Espírito Santo não deixou. Não, é preciso trabalhar isso. Porque se eu não perceber, como é que eu vou agradecer? Se eu não conseguir enxergar direito, como é que eu vou ser grato? E quando isso, amados, quando isso dá um estalo, oh meu Deus, você vai ver a mão de Deus em tudo que é lugar, assim, Deus, Senhor, obrigado. Olha, você vai dizer: eu era feliz e não sabia, agora eu sou, porque eu sou uma pessoa agradecida. Amém, amados? Estou encerrando já, viu? Em resumo, a gratidão é uma escolha que muda a forma como interpretamos a realidade. Preste atenção, ela não nega as dificuldades, mas ilumina o que há de bom, trazendo equilíbrio emocional, saúde e relações mais fortes. Próximo aí, Manu, por favor. Segure aí. Guarde isso. O quê? Agradecer é reconhecer. Agradecer é reconhecer. E quando eu estava terminando isso, veio assim também um estalo. A gente vai ter uma tarefa essa semana. Quem aqui quer ser muito abençoado, muito abençoado, muito abençoado? Pronto. A gente vai se preparar para isso. Põe aí, por favor, um pequeno exercício. Olha só. Durante essa semana,
Não precisa, antes que alguém queira tirar uma foto, no final do culto, hoje ainda, na lista de transmissão eu vou botar esse slide. Alguém tem interesse? Pronto. Na lista de transmissão eu vou botar esse slide. E aí você vai ver com calma. Qual é o exercício? De hoje até sábado são quantos dias? Isso. Você vai começar a partir de hoje colocar 7 motivos de gratidão. Começando hoje. Agora sim, não confie na sua memória não. Pegue um caderno, uma agendinha, um papel. Antes de você deitar, chegar em casa hoje. Uma coisa que eu preciso ser grato hoje. Escreve lá. Põe lá. E já pense no seguinte: de que forma, se eu reconheci, eu posso demonstrar essa gratidão? Pode ser uma mensagem, pode ser uma ligação, pode ser um gesto, alguma coisa. Eu sei que Deus vai fazer assim, ó. Olha isso aqui. E creia. Eu desafio você. É apenas uma start, é apenas um pequeno exercício. Não tenha dúvida disso. Quando você passar a focar mais nessas coisas, Deus vai fazer assim com a sua percepção. Ó. Quem está me entendendo? Agora é compromisso. É um exercício. É algo que você tem que levar a sério. E eu sei que você é uma pessoa séria. Eu sei que você está entendendo essa palavra. E eu tenho certeza disso. A partir do momento em que reconhecemos e somos gratos, estamos dizendo para Deus que estamos preparados para receber o poder dele na nossa vida. Vamos entender por que é da vontade de Deus que a gente seja grato em todas as situações. É só dar uma olhada para quem não conseguiu reconhecer a ação de Deus na sua vida. Tem um exemplo muito, muito recorrente. A gente sempre está falando isso aqui. Dos primeiros irmãos lá que saíram do Egito. Irmãos, Deus libertou aquele povo de uma maneira extraordinária. Deus cuidou daquele povo de uma maneira extraordinária. Deus sustentou aquele povo no deserto. Mas infelizmente eles não conseguiam perceber o que Deus estava fazendo por eles. Eles não agradeciam, eles foram destruídos pela murmuração, pela ingratidão. Agora aqueles que foram gratos, olha a percepção de novo aqui. Quando eles chegam na terra prometida, Deus instrui Moisés e Moisés separa 12 espias, 12 líderes das 12 tribos lá e mandam espiar a terra. Passaram a temporada lá e quando eles voltam com um relatório, né, missionário Hélio? 10 deles, detalhe, os 12 foram para o mesmo lugar, mas 10 deles ficaram o seguinte: Moisés, a terra é bacana, trouxeram um cacho de uva que precisou 2 homens para carregar. Será que tinha uva lá? Um cacho, 2 homens carregavam. Só que esses 10, eles disseram, tem tudo lá, mas a terra está cheia de, quem lembra? Gigantes. São gigantes, são os filhos, são os anaquins. Perto deles nós somos que nem gafanhotos. Nós vamos ser destruídos, Moisés. A palavra de Deus diz que esse relatório fez o coração do povo derreter. Houve choro. A percepção deles foi justamente só para ali. Eles não viram que as dificuldades eram a oportunidade do nome do Senhor ser glorificado. Não reconheceram. Agora 2 que viram a mesma coisa disseram: é leite e mel, tem maravilhas lá, tem gigante, mas aquele que prometeu para nós vai cumprir e nós vamos tomar posse dessa terra. E foi daquela geração, foram os 2 únicos que entraram. Quem lembra o nome deles? Eles eram da quadrangular oceânica. Dê glória a Deus. Guarde isso. Agradecer é... Fique em pé no seu lugar, por favor.